Olá! Então, na nossa série hoje de tutoriais sobre o Google Sala de Aula, nós vamos tirar mais algumas dúvidas, mostrar algumas funcionalidades que ele tem. Então, por exemplo, quando nós estamos no nosso ambiente, sala de aula, ao lado vamos ter aqui esses três tracinhos e vai aparecer algumas informações que nos ajudam na organização pessoal em relação às atividades que nós temos nas diferentes salas de aula ou na sala de aula em que estamos inseridos, quer como professores, quer como inscritos ou como alunos. Então, a gente tem a função turmas, né? Nessa função, a gente consegue ter acesso a uma visão geral de todas as turmas que participamos. Por exemplo, aqui eu posso abrir, né, o meu trabalho das minhas atividades pendentes naquela turma. Então, eu venho diretamente, por exemplo, para as atividades em que eu já tenho atribuído, que eu já tenho uma devolução com nota, por exemplo, né? Caso aconteça, caso tenha, ou atividades pendentes. Então, aqui eu já estou com uma atividade atribuída, ela já foi entregue. Eu fiz uma pergunta teste lá em particular para o meu professor que ainda não me respondeu. E eu posso aqui novamente, por meio desses atalhos, abrir, né, esse espaço da atividade, acompanhar de forma mais detalhada o que acontece, né, naquela atividade em específico. Essa é uma funcionalidade específica para atividades e não para material, tá, gente? Existe uma diferença aí nas atividades propostas no Google Sala de Aula. Então, quando eu só coloco um material, tipo só o professor, no caso, né? Coloca só um material para a turma ter acesso, não abre essas funcionalidades. Mas se existe uma atividade anexada ali na sala em que o aluno precisa dar uma devolutiva, então vai abrir de diferentes formas, né? A gente fez aqui como um anexo de trabalho, mas poderia ser também um formulário Google, né? Por exemplo, em que o aluno tenha que responder a X formulário, né? Que a gente pode mostrar em outro momento. Aqui temos também a agenda, que ela é uma função muito bacana, né? Porque ela nos organiza especificamente para essa atividade do Google Sala de Aula, diferente da nossa agenda de trabalho. Então, eu posso visualizar todas as turmas que eu estou, como professora, como aluna, ou então eu posso visualizar especificamente a turma que eu quero, que é da biblioteca. Então, por exemplo, aparece aqui uma atividade, né, para o dia 12. Então, isso consegue me dar uma organização melhor das demandas que eu tenho em ambientes como esse. Hoje nós vamos ver uma função bem interessante no Google Sala de Aula, porque o Google Sala de Aula ele não tem uma função específica para fórum, mas quando o professor ele posta essa atividade que eu vou mostrar agora, ela permite que se crie um ambiente de discussão muito parecido com o fórum. Então vamos lá. Novamente aqui no mural, né, no mural, eu tenho aqui as atividades, né, que estão próximas ali, que estão dentro do período de serem realizadas. Então eu posso entrar por aqui, eu posso entrar por atividade, né? Já vai aparecer aqui, por exemplo, as atividades que eu tenho para aquele dia, ou posso vir aqui em ver meus trabalhos. Então eu tenho diversas formas de entrar nas atividades que eu tenho para realizar. Então, eu tenho uma atividade que foi feita pelo professor como uma pergunta, né? E a pergunta é: como foi seu dia? Eu posso abrir aqui e ver detalhes dessa pergunta. Então, quando eu abro essa janela, nos detalhes, eu vejo todas aquelas funcionalidades de comentário que nós já vimos naquela atividade de anexar. Então, tem os comentários da turma, comentários particulares, mas eu tenho aqui agora uma pergunta em que eu tenho que dar uma resposta, né? E novamente ela vai ser dada como atribuída e está ali devolvida, né? Você vê que tem um olhinho aqui, isso significa dizer que essa pergunta que o professor fez, ele deixou com a funcionalidade de os colegas da turma verem a sua resposta.
Eu vou dar aqui uma resposta. Então aqui eu já fiz uma resposta, né? Já está devolvida e eu quero ver a resposta dos meus colegas. Como foi seu dia, né? Foi ótimo, o meu foi bom. E eu vou responder aqui, no caso, imagine que fosse outra pessoa. O meu foi mais ou menos, mas é assim mesmo e tal. E eu posto também essa resposta. E eu vou criando ali um ambiente de discussão e de diálogo muito semelhante a um fórum.